Uma das coisas que mais se reclama quando se fala em industrialização é a falta de infraestrutura que as cidades oferecem. No norte do Paraná não é diferente. Uma das coisas que muito se reclama na região de Londrina, por exemplo, é a falta de gás, fornecimento de gás para as indústrias. Por que isso acontece? Existia um projeto, né, eu vou apresentar para vocês aqui o Vâner, da Gastec, que é um especialista no assunto. Existia a possibilidade, uns anos atrás, de chegar um ramal de gasoduto aqui na região. Por que isso não aconteceu e hoje é viável trazer um ramal para cá? No passado teve essa alternativa de trazer um ramal de gasoduto saindo de Penápolis, que era um traçado original que vinha da Bolívia e ia atender as companhias do sul do país, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas nesse traçado, quando chegou no ponto, eles tinham que fazer audiências públicas. E quando foi feita a audiência pública em Londrina e Maringá, que ia atender essas grandes regiões, foi feita exigências técnicas como o hospital de Queimado, tinha um monte de exigências técnicas que isso acabou inviabilizando o ramal de gasoduto. Então acabou anulando esse projeto de gasoduto e veio diretamente para a direção do litoral, que é Curitiba, descendo na questão. A questão de viabilidade de um gasoduto é inviável na atual situação hoje. Hoje, 1 quilômetro de gasoduto, que a gente fala de gasoduto, ele custa $550 mil para ainda prospectar um mercado, mesmo que esteja a propensão de ter esse mercado, mas até a coisa acontecer, exige muito investimento para um payback, de um retorno muito longo. Então, hoje as companhias são mistas, não é só governo, falando da Compagás, existe privadas no segmento, entendeu? Então, eles veem a rentabilidade. Mas existem outras alternativas, então o gasoduto em si não é viável, existem outras alternativas de interiorizar o gás, que é uma alternativa através do GNL ou GNC. GNC é mais complicado que ele fica só curto. O GNC é gás natural comprimido, é hoje uma tecnologia mais atual dentro do Brasil em si, que muitas companhias fazem, que pega o gás num determinado ponto de um gasoduto, que a própria companhia não pode fazer, ela tem que terceirizar esse serviço, que é um regulamento da ANP. Então ela entrega o gás para essa companhia, ela faz o processo de compressão, que coloca em cilindros de GNC, que é gás altamente comprimido, com um limitador de 6.000 metros cúbicos, que é a capacidade da carreta, e leva até o ponto do cliente contratado vou dar sempre, por exemplo, Compagás, no estado do Paraná. Então, mas fica em volta só de um raio máximo de 200 quilômetros. Então, se você pega Ponta Grossa, então ele vai atingir só uma área muito pequena, entendeu? E o volume também é limitado. Você pega a Klabin, que está perto, não consegue ser atendido por essa tecnologia, porque a Klabin consome muito, porque eles têm, senão ia ser uma frota de GNC. Aí que viabilizou hoje uma tecnologia espanhola, europeia, a gente constituiu o GNL. A gente congela, então, GNC é gás natural comprimido, o GNL é gás natural liquefeito. Liquefeito porque ele é congelado e é líquido. Então, lá em Paulínia foi constituído uma planta de GNL que pega o gás no gasoduto lá em Paulínia, passa por um processo de purificação e limpeza, para poder chegar no ponto pinça, esse ponto pinça que a gente chama ponto de congelamento. Então ele é congelado, então ele fica liquefeito, o gás fica líquido, então ele reduz em 600 vezes. E com isso você tem carretas criogênicas que podem transportar até 700 km da base, que é o exemplo nosso. A gente é a única planta do sul que tem essa questão de armazenagem desse GNL, que vem de Paulínia, fica como se fosse uma garrafa térmica gigante na forma líquida. Então ele é invólucro com mercaptano, ele é odorizado com mercaptano quando vai usar gás natural, mas ele tem uma estrutura de perlita com aço. Perlita é um material vulcânico para permanecer lá dentro 192 graus negativos. Quando a gente vai usar, não vou ser muito técnico com você, mas quando a gente vai usar, a gente transforma novamente em gás. E isso viabiliza para o GNV, que é o único poço
que tem aqui na região norte, e está viabilizando também para indústrias. Então, a solução é o GNL. Foi feita uma outra tecnologia, que é o caso nosso, que você fraciona, você vai fazendo conforme a ponta está exigindo. Se a ponta consome diariamente 500 metros cúbicos de gás, então você faz a dimensão dos equipamentos para processar só 500 metros cúbicos e aumentando conforme a escala. Agora a gente teve mais uma indústria que se conectou, então se faz mais uma indústria. A gente percebe o seguinte, que vários países do mundo, Alemanha, Suécia e outros também, estão buscando soluções de energia, né? E a bioenergia é uma das que são mais estudadas. Né? O Brasil tem essa possibilidade. O que falta aqui para o Brasil? Vontade de política, por exemplo, vamos pegar o Paraná, falta vontade política de resolver essa questão e de usar essas energias que não são nem mais alternativas, mas são o futuro da energia? Sim, hoje a Alemanha e Suécia, como você disse, a Europa como um todo, eles já, em virtude dessa dependência do petróleo e do gás vindo da Rússia em si, eles começaram a procurar alternativas para ter a própria produção. Com isso veio vários através de biogás, através de bioenergia, de fazer toda uma sistemática para poder produzir o próprio gás, que é o biometano, que nada mais é o gás natural verde, e começar a atender. O Brasil é considerado o maior produtor com possibilidade futura de ter o biogás, entendeu? Então o que está faltando, você me perguntou? Vontade política e pessoas com planejamento técnico, científico técnico, na mão para poder os dois andar juntos. Então o que precisa? É fazer isso acontecer no Brasil. É possível? Sim, é possível. Hoje existe financiamentos mundiais, bancos alemães, instituições suecas que quer viabilizar essa questão para o Brasil. Bancando, hoje tem uma parceria na Itaipu que está fazendo alguma injeção nessa questão do biogás. Mas existem duas questões. Muita gente escuta que acontece biogás no Brasil. Uma coisa é o biogás, que estão dando foco para geração de energia, muito bem, mas o biogás, fazer a questão de a purificação dele e monetizar esse gás para usar para indústria, biometano, é outra questão que envolve um avanço mais técnico, que aproveita esse gás, transforma em biometano e reinjeta numa rede de gasoduto, ou seja, eles se misturam. Porque uma indústria, Cláudio, não pode usar o biogás, porque o biogás ele é muito rico em ácido sulfúrico, então ele corrói todos os equipamentos. Certo. Por isso que ele tem que passar por uma purificação e entrar no estágio de molécula de biometano. Hoje, por exemplo, se fala muito, quem não sabe o que é CTR, são centros de tratamento de resíduos, os antigos lixões, isso. Obviamente aperfeiçoados, que se tem que fazer esse tratamento. Londrina é centro de uma região, tem um CTR que recebe um volume grande de lixo. Né? O que é possível fazer, por exemplo, para dar um exemplo, e também isso expande para outras cidades, o que é possível fazer, por exemplo, no CTR de Londrina para fazer essa produção de gás e abastecer, sei lá, a frota de ônibus aqui? No CTR de Londrina, especificamente, ele pode ser, hoje ele existe obrigatoriamente, não é uma legislação municipal, mas ambiental, lei federal. Hoje ele tem a descarregamento do lixo. Primeira coisa, ele tem que ter, pela exigência, as camadas de tratamento, porque cada vez que você vai fazer a colocação de um lixão, você tem que fazer as camadas. Por quê? Porque você vai começar a gerar o biogás, mas o biogás de CTR. Esse hoje, ele tem que ser tratado. Então você tem que tratar ele, não pode simplesmente jogar no meio ambiente, que ele é contaminante. Então hoje ele é tratado. Para uma resolução aqui, de imediato em Londrina, poderia pegar, se já está gerando uma quantidade de biogás, não é de uma hora para outra que gera. Se já foi feito lá atrás, toda essa separação de camadas, de fazer mantos para poder fazer a saída do chapéu chinês, que é o biogás em si, dá para sacar esse biogás hoje, se tiver já tendo uma produção suficiente, você limpar esse gás dentro das normas da ANP, lei ambiental, tudo, tratar, porque você tem que tratar e não pode simplesmente jogar o CO2 e você trata tudo isso, capta o CO2 para uso de indústria de refrigerante que usa o CO2, entendeu?
e usar esse gás na forma tratada e converter ele em gás biometano, que é o gás natural. Muito bem, se você tem um CTR aqui do lado e tem um gás, você praticamente está com o combustível pronto. Hoje vocês já têm essa tecnologia disponível para fazer isso? Sim, tem a tecnologia hoje, ó, é uma tecnologia que a gente faz, na verdade é uma junção, é como se fosse uma fábrica de automóvel, uma montadora. Então hoje tem uma tecnologia, um equipamento holandês e alemão que você pega e interliga para fazer essa captação desse gás. Existe já outros processos já em Maringá, que a gente já está evoluindo nesse desenvolvimento. Então você capta esse gás, faz a limpeza e já automaticamente você tem o gás que a gente usa comercialmente para indústria, comércio, uma padaria, uma indústria que precisa do substituir o GLP, que é gás butano, entendeu? E para veicular. Existe isso, então a gente interliga. Aí você pode perguntar, mas quanto tempo demora para fazer isso? 3 meses. 3 meses. Se tem uma produção de biogás no CTR, por exemplo, de Londrina hoje, aí ele produz, quanto que ele produz? Aí você faz o cálculo de matemático, quanto que está produzindo diariamente. Aí você tem uma análise química, física do produto para ver qual que é o grau de contaminante, que você tem que calcular o tipo de equipamento que você vai colocar. Muito bem, você fazendo esse cálculo e viabilizando tudo isso, e só tem que agora, nesse meio tempo, já configurar para onde vai. Aí você tem a alternativa de levar por carreta, aí você pode liquefazer ele, levar conforme o volume de produção, é aquilo que eu te falei, se você tem que produzir. De repente essa produção vai ser tão interessante que você começa a exportar o gás de Londrina para outro município, por exemplo, Cambé, pode até exportar para Maringá, entendeu? Então você vira um exportador de produto. Então, depois você usar para você, o excedente você exporta. Mas para isso tem que ver a qualidade do gás que está sendo gerado, a quantidade do gás, para dimensionar o equipamento, colocar o equipamento já para produzir, que é uma coisa imediata, entendeu? E fazer a logística, seja por carreta ou aí na boa vontade aí da própria Compagás, ver que é interessante fazer a gente chama de projeto estruturante de ramal secundário. A produção está aqui, vamos descarregar num determinado ponto de armazenagem e dali vai sair ramais para poder atender uma determinada região, por exemplo, um parque industrial. Tem várias indústrias ali, então vamos colocar ali um hub, que a gente chama de armazenagem geral, para todo mundo ser atendido. Hoje o Paraná conseguiria sair na frente com essa tecnologia e o que isso impactaria em termos econômicos para o Estado? Hoje o Paraná, como todo o estado, tem a condição de avançar nessa questão, mas hoje a gente tem políticas de governo. Então, se hoje o novo governo encarar essa questão e chamar para conversar os equipes especialistas, juntar todo mundo para falar a mesma linguagem e dá muito para fazer isso. O impacto é muito grande, você veja, Cláudio, porque hoje o primeiro ponto que qualquer indústria vai fazer, ele vai perguntar se existe energia para ser suprida uma indústria. Ninguém vai para lá se não tem energia. Sim. A que custo? Entendeu? Então o gás natural gera uma economia sim, além de ser sustentável, e conforme a fonte de origem, nós estamos falando de CTR, nós estamos falando de biomassa, qualquer um que vira o biometano, o custo é muito mais baixo, entendeu? Então ele pode gerar tanto energia térmica motriz, como ele também pode gerar energia elétrica. Então ele tem essas duas vertentes que ele pode ser dimensionado conforme o volume consumido e o volume produzido. Então vai sair na frente já o Paraná, que vai estar oferecendo, o Paraná que eu falo no norte, porque hoje lá em Curitiba ele já é beneficiado que tem um gasoduto, por isso que as indústrias ficam concentradas naquela região de Ponta Grossa, aquela questão lá. Mas então no norte do Paraná, tendo essa busca dessa alternativa, além de ganhar na questão de custo, vai ganhar também de infraestrutura, porque vai chamar indústrias interessadas de vir para uma região. Hoje todo mundo, as indústrias estão procurando qualidade de vida para os seus funcionários, mão de obra compatível. Então o terceiro ponto que eu chamo é a questão de mão de obra. Então esses são os fatores que qualquer indústria vai querer: mão de obra disponível,
as condições de trabalho e a energia em si. E hoje, vamos falar em Londrina. Hoje Londrina está no centro de interligação de vários estados, de Mercosul, São Paulo. Então ele está num lugar estratégico. Então qualquer indústria vai querer se instalar aqui tendo essas condições primárias. Vânia, muito obrigado pela entrevista, foi uma ótima explicação. E vamos ver se o governo se explica, né? Começa a tentar resolver isso, porque realmente o norte do estado ele tem essa carência de energia, de infraestrutura para as empresas, para as indústrias, e sem essa infraestrutura realmente fica muito mais difícil que essas empresas se interessem em seguir para o norte do estado. Obrigado a todos que me ouviram e fico à disposição de mais dúvidas, Cláudio. Valeu, um abraço.